Geometria da posição é uma área da matemática que estuda posições relativas entre as formas geométricas presentes no espaço. Essas noções são primitivas e por isso não possuem definição de qualquer modo. A forma está ligada ao modo como um objeto ocupa o espaço. O tamanho está ligado à quantidade de espaço que esse objeto ocupa. E a posição faz referência à localização do objeto no espaço. Outras noções que dispensam a definição na geometria de posição são as de ponto, reta, plano e espaço. Ponto. O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área, volume e etc. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjunto deles que são formadas figuras geométricas. Os pontos são usados para representar localizações no espaço. Como não possui tamanho ou forma, uma localização em algum espaço fica bem definida quando está em algum ponto. Reta. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas para as duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensão ou forma, não é possível medir sua largura. Sendo assim, dizemos que a reta possui apenas uma dimensão, ou que é unidimensional. Plano. Também não há definição para o plano, entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas características. Um plano é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Bons exemplos de pedaços de planos são encontrados em qualquer superfície reta, como a superfície de uma mesa, telas de smartphones, portas, etc. Espaço. O espaço é o lugar onde é possível medir comprimento, largura e profundidade. Sendo assim, o espaço permite a criação de objetos tridimensionais. Ele é infinito e ilimitado para todas as direções e sua construção pode ser imaginada a partir do enfileiramento de planos. Principais figuras da geometria espacial. As figuras da geometria espacial são conhecidas como sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são divididos em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. Poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos que possuem faces formadas por polígonos, como o cubo, as pirâmides e os prismas. Corpos redondos. Os corpos redondos são os sólidos geométricos que possuem formas arredondadas. Os principais corpos redondos são a esfera, o cone e o cilindro. Principais fórmulas da geometria espacial. No estudo da geometria espacial, são desenvolvidas fórmulas específicas para calcular o volume e a área total dos sólidos geométricos. Alguns exemplos são os a seguir. Agora eu vou demonstrar de uma maneira mais prática a geometria espacial de posição. E como exemplo, eu tenho um cubo. Um cubo é classificado como um poliedro, por ser um sólido geométrico formado por faces de polígonos. Ele pode ser classificado como uma função primitiva de plano e espaço. Se considerarmos somente uma de suas faces, ele é um plano. Porém, se considerarmos o cubo como um todo, ele é classificado como um espaço por possuir três dimensões: a de largura, a altura e profundidade. Para descobrir a área de um cubo, precisamos primeiro descobrir a área de uma de suas faces. Após isso, multiplicar por 6, que é basicamente o número de suas faces. Para descobrir o volume, somente é necessário saber o comprimento de suas arestas e, com isso, multiplicar por 3.